Boa tarde, pessoal. Peço perdão aí pela precariedade, mas é porque não tem os recursos adequados para poder fazer vídeo, né? Mas a pedido do Márcio, estou fazendo um videozinho só para explicar esse indicador aqui, que é o ROC, né? Vocês devem estar vendo esse monte de linha. Essas linhas, elas representam a velocidade de várias médias diferentes, certo? Aqui você tem a linha de zero, abaixo desse zero significa que as médias estão com inclinação negativa e acima de zero significa que as médias estão com inclinação positiva. Basicamente, o que você vai ver aqui é o seguinte: você tem uma média de 8, que é essa vermelhinha, você tem uma média de 17, que é essa fúcsia, você tem uma média de 34, que é essa azulzinha clara, você vai ter a média de 72, que é essa laranja, você tem a média amarela, que é de 144 períodos, a azul, que é de 305, e a cinza, que é de 610 períodos, tá? Então, aqui nesse gráfico, aqui nesse indicador, você consegue ver como é que está a inclinação das médias em vários tempos gráficos, correto? Por exemplo, a média de 17, a de 34 e de 8 são as médias desse mesmo tempo gráfico, né? E eu geralmente, se eu for colocar as médias aqui, eu uso a de 8 e a de 34 períodos. Se você pegar aqui a média de 72 e a média de 144, você vai ter as médias 17 e 34 dos 15 minutos, né? Se você pegar as médias de 305 e 610, vai ter essas duas médias também, 17 e 34 dos 60 minutos. Por que isso? Porque eu uso os tempos gráficos mais ou menos divididos por φ ao cubo, né? Que dá 4, alguma coisa. Então, os 5 minutos vezes 4 dá quase 15, fica um pouquinho diferente, mas funciona bem. E os 15 vezes 4 vai dar 1 hora, que aí funciona perfeitamente bem. Basicamente, como é que eu uso esse indicador? Esse é um indicador de tendência, certo? Quando eu tenho as médias de um lado, quer dizer, se elas estão abaixo de zero, todas elas, significa que todos os tempos gráficos estão dando venda, né? Eu tenho uma tendência de venda desse ativo. Se todos estão acima do verde, eu tenho uma tendência de compra desse ativo, né? Então, o que eu observo? Ele é muito útil para ver tendência. Eu troquei o DI mais e menos, né, com a DX para ele, porque ele me traz mais informação, ele também traz uma boa informação com relação à questão de divergência, né? E basicamente ele é muito útil pelo seguinte: em alguns momentos você dá compra quando você vai ter a falha de topo, né? E se você tiver as médias do tempo gráfico que você está olhando, no caso aqui, por exemplo, nos 5 minutos, eu tenho 8, a 17 e a 34, somente elas, ou uma delas, ou duas delas, acima da linha verde, né, da linha de zero, significa que só elas estão em relação positiva. Quando o ROC vira para baixo, você tem uma entrada para no mínimo testar o fundo anterior. É um setup que tem um bom nível de acerto, tá? Eu tenho usado bastante, com bastante sucesso. Hoje mesmo eu fiz um tradezinho, agora no final do dia, só para ter condição de mostrar para vocês. Basicamente foi esse aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui o mercado deu compra nesse tempo gráfico, né? Você vê que o estocástico comprou. Cheguei até a pensar em entrar aqui, tá? Eu tinha uma divergência aqui, certo? Aqui eu tenho 61, eu tracei o Fibo, né, desse topo aqui até esse possível fundo aqui. Se eu tenho um topo, eu tenho um possível fundo, eu posso traçar Fibo, certo? Ele foi até 161 praticamente direto, tá? E aqui ele fez um fundo duplo com divergência no ROC, tá vendo? A divergência eu sempre pego no ROC 17, que é esse fúcsia, tá vendo? Aqui, ó, o ROC inclinação positiva, e aqui eles testando o mesmo nível, correto? Então aqui eu já tinha uma divergência, eu poderia ter entrado aqui,
mas não entrei. Preferi fazer um trade mais seguro, que era ele testar aqui o 112, tá? Se ele não passasse, ele desse uma indicação aqui de topo, eu entraria vendendo. E foi isso que eu fiz. Quando esse candle aqui ele rompeu a mínima, eu fiquei bastante atento, porque eu já observei que o ROC aqui, ó, ele já inclinou para baixo, né? E aí eu entrei na perda dessa mínima aqui, né? Com a mão bem cheia, e fui até o teste do fundo. Mais ou menos aqui eu saí. Então foi uns 200 pontos rapidinho, entendeu? E fiz mais com o intuito de mostrar para vocês. E saí cedo, porque depois desse momento, quando o ROC 8 cruzou todas elas, você teve o alinhamento de todas as médias, indicando tendência que ele ia até mais distante. Mas eu preferi sair aqui, sexta-feira, no final do dia, não estava previsto fazer isso. Eu fiz mais para poder ter condição de gravar o vídeo e mostrar que funciona. Um abraço a todos, um bom final de semana. Marcião, obrigado aí, cara, por tudo sempre, tá? Você é um professorzaço aí, espero que todos tirem proveito das suas aulas. Você, além de ser um excelente professor, é um cara nota 1000, tá bom? Tanto o Márcio, quanto o JJ, quanto o Caco, só tenho a agradecer a eles. Eles mudam vidas. Um abraço.